e falei, beleza, vou empreender. Só que, como qualquer cara de 19 anos, não tinha conhecimento absoluto nenhum, não tinha experiência, mas eu falei, bom, vou empreender e comecei uma fintech. Que é a Baduc. Que é a Baduc, exato. O nosso foco mudou de virar banco para microcrédito. A gente começou a emprestar para Tia da Pipoca, da Paulista. Então, como eu estudava na GV, eu emprestava dinheiro na Paulista e o funding, né, na época era minha mesada. Putz, o modelo encaixou, a empresa foi bem. Passaram alguns anos e, long story short, acabei fechando a empresa. A gente conversou e viu que fazia sentido replicar o modelo que a gente fez com o meu negócio com outros. E a gente desenvolveu um modelo que hoje a gente chama de SRM Ventures. O banco do influencer, o banco do caminhoneiro, o banco do dentista. Sim, hoje, só para te dar uma ideia, em janeiro, nossas fintechs embolsaram mais de 150 milhões de reais para os clientes deles. Tá. Isso se traduz a mais de 1 milhão de operações no mês. A gente tem negócio que fatura de 100 mil reais ano a 350 milhões de reais ano. Bem-vindos ao podcast Alavancados, o podcast que fala dos bastidores do mercado financeiro. Eu sou o Dan Cohen e hoje a gente vai entender como a tecnologia está levando o crédito para os nichos mais alternativos e improváveis. E para isso a gente está trazendo o André Shapiro, que é head da SRM Ventures e tem investido em fintechs que dão crédito para influencers, clínicas pet e muito mais. Além disso, o André, como vocês vão poder reparar, é um jovem talento que foi destaque na Forbes Under 30 de 2025 na categoria de finanças. André, é um prazer ter você aqui. Cara, muito obrigado. É uma honra estar aqui e espero contribuir aí de alguma forma. Com certeza. Bora lá conversar então. Vamos começar então falando meio que do óbvio, né? Falar o que é SRM Ventures, porque a SRM Asset é um fundo conhecido, um dos maiores fundos de crédito do Brasil, né? Inclusive, acho que foi um dos primeiros multi-cedentes, multi-sacados do país, né? Então, acho que todo mundo conhece, mas assim, acho que pouca gente conhece esse braço de investimento em tecnologia. E acho que seria legal você dar uma palhinha, né, do que é a SRM Ventures, o que ela faz e onde ela se encaixa dentro desse ecossistema da SRM. Claro, então acho que até para contar um pouco de como surgiu a SRM, acho que é legal contar a SRM Ventures, né? É legal contar um pouco da minha história. Sim. Então, acho que é isso, sou um pouco novo também. Bem novo, né? Eu tive a oportunidade de, cara, na faculdade, eu fiz FGV, né, administração, e na faculdade, assim como muita gente, estava na dúvida qual caminho seguir, né? Mercado financeiro, empreendedorismo, empresa grande, empresa familiar, etc. E tive a oportunidade de estagiar em Israel 2 meses. Estagiei lá numa startup de energia solar e quando eu voltei de lá, eu falei, putz, é isso que eu quero. Faculdade, cara? Foi network mesmo, surgiu oportunidade. Tá. Fiquei 2 meses lá num cowork, então aquela mega loucura, um monte de coisa acontecendo. Eu falei, putz, é isso que eu quero. Fiquei infectado. E aí voltei e falei, beleza, vou empreender. Só que, como qualquer cara de 19 anos, não tinha conhecimento absoluto nenhum, não tinha experiência, mas eu falei, bom, vou empreender e eu fui olhar os problemas que tinham. No Brasil, enfim, a questão dos desbancarizados mudou muito, né, nos últimos anos, mas na época não tinha Pix, não tinha quase conta bancária para muita gente. Então, como qualquer pessoa vendo essa oportunidade, eu falei, vou criar um banco, né? E aí, longa história aí, resumida, basicamente comecei uma fintech. Que é a Baduc. Que é a Baduc, exato. O nosso foco mudou de virar banco para microcrédito. A gente começou a emprestar para Tia da Pipoca, da Paulista. Então, como eu estudava na GV, eu emprestava dinheiro na Paulista e o funding, né, na época era minha mesada. Então, imagina a loucura, cara. Assim, não tinha... Foi muito MVP. Uma fintech, né? Meio que MVPzão. MVPzão, era da minha conta do Nubank, testando com a galera e, enfim, validei a tese. A empresa começou a pegar uma atração, então a gente começou a entender bem a dor desses clientes, que eles não entendiam o conceito de juros. O que quer dizer 3% ao mês? Sei lá, não sei o que quer dizer 3% ao mês, mas eu entendo que eu tenho que pagar R$5. Peguei 100, eu vou devolver 5, exemplo. Então a gente começou a crescer nessa vertical. Chegou um momento, por óbvio, que minha mesada já não dava mais conta. Peguei dinheiro com família, emprestado, amigos e tal. E também não dava mais conta, porque o negócio estava crescendo. E aí, nessas, eu conheci o pessoal da SRM. Então, putz, conheço faz tempo o pessoal da SRM, as famílias se conhecem. Cara, mas deixa eu só te perguntar, como se originava? Porque, assim, uma coisa é você fazer com a tua mesada, aí a mesada vai para Friends and Family e depois vai... Você estava originando como, cara? Então, era ads, assim, era estratégia online ou era... Zero. A gente começou pré-pandemia, então eu comecei em novembro de 2019. Então, antes do lockdown, tudo. Então, eu fazia muito no modelo de indicação. Então,
muito parecido com o modelo do Yunus, em Bangladesh. Tá. Então, uma pessoa trazia outra, essa pessoa era responsável pelo risco de crédito da quem indicou. Tá. Então, se eu te indicasse, se você não pagasse, você tinha que pagar o meu. O cara era avalista? Não era avalista, porque não tinha nem formalização direito Tá. na época, mas quando começou a crescer, a gente formalizou e deixou legal, tudo certinho. Hein? Legal. E aí, depois disso, então, comecei a crescer, veio pandemia, lockdown, então todos os meus negócios, basicamente, fecharam, né? Porque não tinha movimento, não tinha gente para comprar pipoca, sei lá, artesanato e tudo mais. E a gente migrou para o modelo digital. Só que a gente nunca gostou muito do modelo mar aberto e acho que foi uma sorte que a gente teve, que a gente sempre cresceu via parcerias. Então, a gente fazia parcerias com associações, em parcerias com algumas empresas que tinham a base, pequenos e microempreendedores, fornecedores e tudo mais, e começamos a crescer nesse sentido. E aí que chegou o ponto que eu precisava de funding institucional para atender a demanda do negócio. E foi aí que eu entrei em contato com a SRM, a gente conversou, bateu muito. E na época eu tinha 20 anos, então aval meu, 0. Mas eu tinha uma tese legal, a gente estava crescendo e eu falei, putz, conversei com o Marcos, né, que é um dos sócios lá. Uhum. E falei, bom, preciso de funding para crescer meu negócio. E aí a gente começou a conversar e encaixou um modelo mais ou menos que era ele me dar funding em troca de equity. Tá. E aí nessas, putz, o modelo encaixou, a empresa foi bem, passaram alguns anos e long story short, acabei fechando a empresa. Então acabou não dando certo depois de um tempo, questões de mercado e tudo mais. Mas nessas, foi um aprendizado gigantesco que eu tive de estar de um lado da mesa fazendo um negócio que era muito difícil, que é emprestar dinheiro. Cara, Né? pode falar assim uma coisa assim Claro. que realmente me surpreende, porque assim, eu fico imaginando um cara de 20 anos que nunca fez crédito, Sim. chegando pro Marcos Mansur, né, que é o cara mais raiz que já tá fazendo Sim. crédito há 20 anos e ele topar fazer, cara. Isso eu acho muito louco, assim. Realmente está de parabéns. É que não foi nenhuma loucura, né? A gente combinou um cronograma também, não é que foi um dinheiro, putz... Não, no sentido dele falar assim, cara, isso vai funcionar, entendeu? Sim. Porque quem mexe com crédito, você trabalhou muito com MEI, né? Sim, é Né? muito difícil. Então, assim, cara, muito difícil. MEI é muito difícil Muito você fazer difícil. análise de crédito. Muito Né? difícil. Então, assim, realmente, pô, tira o chapéu de ter convencido ele. E como você falou, cresceu até um certo momento Exato. e aí depois você descontinuou, né? Exato. A gente acabou descontinuando, mas aprendi muito, não só no negócio, mas também com eles, né? Porque é o que você falou, eles são uma referência em crédito e eu lá nos meus 20 e poucos anos, aprendendo ali na raça, E no deu meu dia a pra dia, aprender com eles? aprendi assim? muita coisa. E aí nessas que o negócio acabou descontinuando, a gente conversou e viu que fazia sentido replicar o modelo que a gente fez com o meu negócio com outros. Tá. E aí a gente começou a conversar, entender no mercado um pouco do que estava acontecendo. E a gente viu que o problema que eu tinha de acesso a funding era um problema padrão no mercado. Né? Basicamente existiam 3 tipos, mais ou menos, de funding. O primeiro era você virar um Corban, então originar para um Santander, Bradesco, Itaú. E tem um grande problema conceitual aí, que a fintech tem todo o CAC, né? Mas não tem o LTV. Então você ganha o FII na cabeça e acabou. Tem um modelo um pouco mais refinado, que é ser o consultor de FDIC, mas sem ter a cota subordinada, que é mais ou menos a mesma coisa. E tem um terceiro modelo, que é o cara que é muito capitalizado, ou ele se capitaliza via equity para ficar botando em sub e crescer no fundo dele. Que também não é eficiente, né? Toda pernada que você vai dar de crédito, você precisa diluir equity. Então não conversava muito. E aí a gente começou a entender, conversando, pegando muita experiência tanto do Marcos quanto do Salim, a gente começou a ver e falou, cara, vamos tentar fazer esse modelo de uma forma que seja eficiente, né? Onde a gente alinha o interesse. Porque normalmente é muito difícil o mundo de equity, de crédito, conversar. Sim. Isso principalmente há 3, 4 anos atrás, quando a gente começou. E a gente desenvolveu um modelo que hoje a gente chama de SRM Ventures, né? Então dei toda essa volta para chegar aqui. Basicamente o que a gente faz? A gente foca em soluções de nicho. Então, como você falou, o banco do influencer, o banco do caminhoneiro, o banco do dentista. E a gente chega nesses caras e entende primeiro o modelo de negócio, né? Então a gente não atende muito teses generalistas, isso é importante reforçar. Então, o banco das PJs, hoje em dia tem desde o pequeno produtor à padaria, ao restaurante, ao caminhoneiro, e não necessariamente todo mundo tem a mesma demanda. Sim. Então, a gente começou a apostar nessas teses de nicho. Mas é interessante essa de nicho, porque assim, eu acho que uma coisa que você fez certo desde o começo, cara, foi evitar o mar aberto. Porque Exato. a inadimplência no mar aberto é gigantesca, né? Quando Exato. você fala de um nicho, em que você pode ter tipo, uma entidade que vai referenciar Exato. o tomador, puta, você já tem uma questão de reputação lá que vai diminuir muito. Então, assim, essa tua estratégia de começar não no mar aberto, e essa continuidade de ir para nicho, que é sair do mar aberto, eu acho que é decisivo Sim. para o negócio dar certo, cara. Não garante sucesso, mas acho que diminui muito um grande problema do Brasil, que é fraude. Isso. Né? Que eu acho que assim, o que mata muita fintech, às vezes, não é crédito, é fraude. Porque fraude não existe É, a possibilidade de se Não tem nem recuperar. o que cobrar. É, Não tem nem é como isso aí. cobrar. Então, o que a gente fez? Mais ou menos em 2022, a gente levantou um fundo de 500 milhões de reais para oferecer de warehouse, né? Então barriga de aluguel, para mais ou menos 20 a 25 empresas simultâneas. Essa é a nossa capacidade. E aí começamos o modelo. Então a gente começou a incubar as primeiras empresas. E a grande diferença do nosso modelo para um modelo de Corban, ou consultor e tudo mais,
é que a gente alinha o interesse via equity. Ou seja, eu repasso para as fintechs o mesmo custo que eu capto, meu veículo. Você não tem spread nenhum. A gente não spreada o custo de capital na fintech. Tá. A gente não exige subordinação porque o dinheiro já está captado. E a gente dá toda a nossa infra na SRM, que é assim, são hoje 20 anos de experiência, que nem se falou, Sim. e toda a parte regulatória. Então a gente tem uma instituição de pagamentos regulada, Tá. a gente tem uma gestora, a gente tem uma securitizadora, a gente tem uma DTVM. Então a gente tem toda a estrutura, não só regulatória, mas de tech. Então a SRM, dos últimos anos para cá, vem pisando muito no acelerador de tech. Então hoje a gente tem quase 100, 120 desenvolvedores, né? Que, É um terço, né? um terço do time, mais ou menos, é de tech. E não é muito comum nem para uma gestora e muito menos para um business no mercado financeiro ter tanta gente de tech. Então, com isso a gente criou toda uma base que serve para atender as fintechs, né? Porque não adianta a gente falar, somos parceiros das fintechs e não ter o tech, só ter o fim. Então a gente começou a desenvolver toda essa plataforma tecnológica e apoiar e crescer esses negócios. Então a gente dá o funding, dá a tecnologia, dá a infra e acelera esses caras. Tá. Em contrapartida disso, a gente pega a equity. Isso. E aí a gente alinha o interesse. E por que isso está dando tão certo? Acho que depois até a gente pode aprofundar. Mas a gente entende que a gente quer que as empresas do nosso portfólio saiam do meu warehouse o quanto antes. Sim. E não ao contrário. E montei seu próprio FDIC. Exato. Porque para mim, sucesso é quando ele chega no FDIC dele. Isso. Não quando ele está usando o meu dinheiro. Então a gente usa a nossa barriga de aluguel para validar a carteira dele, o histórico dele. E assim chegar no FDIC dele. E uma vez que está no FDIC dele, depois a gente busca o exit, que é a realização do trabalho. Entendi. E esse momento é, tipo, 12, 24 meses? O cara tem o track record que, por exemplo, ele vai conseguir um rating com uma agência de rating para fazer o próprio FDIC, alguma coisa desse tipo? Depende muito, principalmente do prazo dos empréstimos, né? Então, a gente Sim. tem empresa que o prazo médio são 7 dias. Então, nesse caso, o cara tem histórico suficiente. E tem capital de giro também? E tem capital de giro ou tem financiamento que são 18, 24 Puta, meses. aí é... Esse é um grande problema, um grande desafio que a gente tem, porque como que você valida uma carteira se é muito longa? Demora. Demora muito. Você rodou, você Exato. precisa rodar a carteira várias vezes para ela Exato, se você tem comprovar. histórico. É. E aí é um pouco do desafio, né, do equilíbrio, porque a ponta de equity está sempre cresce. Sim. E a ponta de crédito tá, Eu veja vou bem. perguntar isso depois para você, porque eu tive uma experiência já com Claro. isso que foi bem marcante. E aí, queria te perguntar o seguinte: eu vejo assim, quando eu vejo o portfólio de vocês, tem dois tipos de empresas, né? Tem aquelas como Unboxing e Betec, que elas têm um business que vai ser. E aí você tem uma nova linha de receita que vai ser crédito, e de repente pode até impulsionar a linha de receita core, mas não é o core business, né? E aí você tem uma Nando, Blipay, Juvo, que crédito é o core business desse. Esse cara nasceu dando crédito, Perfeito. né? Para esse segundo grupo, como você adiciona valor? Porque pro primeiro, para mim, é muito óbvio. Você pode ajudar desde o cara a fazer política, usar toda a tua infraestrutura, formalizar tudo, né? Sim. Cobrança. Mas esse segundo grupo já tem isso, né? Então, para esse segundo grupo é o quê? É só dinheiro? É reputação, por exemplo? Então. Porque, obviamente, pô, ter o stamp lá da SRM é um puta stamp legal para ele, até para captar no equity. O que é o valor que se leva para esse segundo grupo? Então, isso sempre ajuda, mas a gente costuma pegar empresas do Seed ou Series A para o modelo da Ventures. Tá, Então, normalmente, não são caras que têm ou balanço robusto ou histórico, tá. se o cara vai direto para uma fintech pura. Então, a gente ajuda, acho que tudo que você falou, né? Então, parte de expertise, acho que evitar alguns dos erros básicos, né, que a gente vê acontecer com muita gente, tipo fraude, mas a gente ajuda muito a construir a carteira e política. Tá. Então, nesse segundo grupo, que é o cara que empresta pura Então e você é o coach simplesmente... de crédito dele mesmo, assim, ensina ele a dar crédito, ou melhora, né? A gente apoia, vai. Ensinar é forte, porque a gente Ensinar sempre... porque o cara já faz, A gente né? sempre gosta de dar autonomia para os negócios, Sim. né? Então, a gente sempre acompanha esses negócios, mas a gente não é o cara que aperta o botão de empresta ou não empresta. Isso é muito vocês relevante. não podem... Tá. Isso é muito relevante, assim, por mais que a gente tenha o controle, monitoramento, porque assim, no final do dia a gente também deve satisfação sobre o nosso dinheiro. Sim, Então a gente não pode deixar qualquer coisa entrar e qualquer coisa sair. sim. Mas a gente sempre acompanha dentro dos parâmetros combinados com as fintechs. Então a gente não aperta o botão de operações individuais, tipo a Blipay, que é um caso que você falou, faz empréstimos de 50, 100 reais. Isso. É impraticável nem se a gente quiser apertar botão de operação de 100 reais. Então a gente define políticas e regras com eles e desde que eles seguissem essas regras, a gente ia dando mais funding. Até que eles atingiram uma maturidade e hoje eles têm os FDICs deles. Isso serve para todas, tá? Não só para as fintechs puras, assim como as fintechs que são embedded finance, né? Que o cara tem um software e cria o crédito dentro. Isso. Mas aí, cara, vamos supor que você está no cenário que você faz o acompanhamento de todos os portfólios. Sim. Começa a aumentar muito a PDD. Você tem algum tipo de gerência nesse caso? Porque, de novo, é o teu dinheiro, né? Então, quase todas as fintechs do nosso modelo, quando a gente dá acesso ao warehouse, a gente combina parâmetros. Ah, tá. Então, a gente combina uma inadimplência máxima que a fintech tem que ter, uma taxa mínima de juros que ele tem que cobrar. A gente combina também os parâmetros da operação, então prazo, ticket. Assim, a gente dá uma regra geral. Dentro dessas regras, a fintech tem autonomia para operar.
e vai seguindo um cronograma. Então não é que eu vou dar 10, 20, 30, 40 milhões de funding do dia zero. Já começar pequeno, testou, validou. Por isso que as carteiras mais curtas, normalmente, a gente acelera mais rápido. Porque a gente consegue ver liquidez mais rápido. Sim. As mais longas, a gente não vê tão rápido liquidez, mas a gente consegue ver por algumas métricas, tipo FPD, né? Que é quantos não pagaram a primeira parcela e tudo mais. Então a gente tem essa parte de gestão, e aí é onde a experiência da SRM agrega muito, principalmente a experiência do Marcos, Salim, do time, de antecipar alguns erros e meio que sentindo se a carteira está performando, se não está, variações, que é o que você falou. Mas já tiveram que dar um stop loss, assim? Não, com certeza. Já tivemos casos que a empresa vendeu o que sabia emprestar, não sabia emprestar, a gente falou, putz, tá tudo bem, mas não vai ser mais com o nosso dinheiro. Sim. E tá tudo certo, faz parte, é a regra do jogo, a gente combina do dia zero. Assim como tivemos empresas que surpreenderam a gente e a gente acelerou mais rápido do que o combinado. Então, acho que é um pouco desse termômetro que a gente vai sentindo. E o que é muito importante é que, na nossa linha de receita, a gente gera um alfa muito grande para esses negócios, se eles performam bem. Então, por exemplo, um negócio de software, que é um exemplo que você deu, e o sonho, né? As contas serem pagas com a receita recorrente e o crédito ser o lucro. Porque aí fica exponencial. A grande dificuldade é quando toda a receita do cara depende do crédito. E é por isso que também traz um risco de continuidade do negócio. Sim. Então, às vezes, a gente não acelera muito a carteira do cara se o cara não tem o econômico saudável. Por exemplo, tá queimando caixa e quer crescer, dobrar a carteira? Putz, vamos lá, tem que conversar. É verdade. Os business que tem embedded credit, né? Eles, digamos, são mais resilientes, né? Porque o cara tem um negócio descorrelacionado do crédito e o outro é 100% crédito. Sim, mas também tem desafios, né? Então, por exemplo, imagina que um cara que tem software, ele vende para um cliente o software e ele empresta para esse cliente. Se esse cliente não paga o crédito, como que fica o software? Então, entendeu? Também tem desafios, não é que é tão mais fácil, mas assim, você tem uma proteção de receita. Mas o cara ele não pode desativar o software. Depende. Não, porque, cara, eu já tentei fazer uma operação que era com software de gestão. Tá. E era para implementação. Tá. Né? E a garantia era o próprio software. Aí o cara falou assim, mas beleza, se a gente tira o software de gestão da empresa, como ele vai te pagar, né? E como a empresa funciona? Então não dá. É bonito na teoria, mas... Por isso tem alguns desafios, mas tem casos que o cliente do meu cliente, né? Que é o cliente da Blipay, o cliente da Oxpay, que é a nossa empresa que faz sistema de gestão de transportadora, eles criaram uma dependência no sistema deles. Então, hoje, na ordem de pagamento, ele provavelmente ia pagar salário, as contas básicas e colocaria aqui esse software que está virando essencial na gestão do dia a dia, entendeu? Sim. Então, acho que é um pouco desse trabalho do software de ficar essencial ao ponto do cliente não inadimplir o crédito também. Então, é um mitigante, mas também tem um desafio. É interessante. É um bom ponto, né? Se tiver principalidade, né, o que ele vende para a empresa, você tem um hedge. Exato. E aí, cara, como você lidar com o fato de que, por exemplo, né, o VC quer ter um crescimento exponencial? E eu já vi empresa de crédito que recebeu investimento de VC que seguiu à risca, né, a receita do VC. Perfeito. E quebrou. Porque crédito, cara, se a gente pega as grandes instituições financeiras, inclusive SRM, você constrói isso ao longo de 20, 30 anos, você vai construindo uma carteira saudável. Se você acelera isso, é basicamente um suicídio, né? Então, assim, você tem lá uma fintech que está recebendo dinheiro de VC e você está entrando lá e falando assim, cara, eu sei que isso aqui é a tua receita, mas maneira no crescimento, senão você quebra. Sim. Né? Como você resolve isso, cara? Então, na cabeça do empreendedor. Esse foi um desafio grande que eu tive no começo, né? Até para explicar o nosso modelo, não só para os empreendedores, mas também para os VCs, né? Porque... ao longo do tempo, a gente foi construindo uma reputação e um posicionamento que, primeiro, a gente não compete com os VCs, né? A gente complementa a oferta dos VCs. Sim. Porque não adianta nada também um VC que vai aportar numa fintech, aportar $1 milhão para CAPEX, contratação, tech, produto e tudo mais, e a empresa ter que usar esse mesmo dinheiro para emprestar. Porque aí o VC está no risco não só da empresa, mas do cliente da empresa. Sim. E vice-versa também é verdade. Não adianta eu dar 10, 20, 30, 40 milhões de funding se a empresa não tem dinheiro para investir em produto, em estrutura, em salários, em time. Tecnologia, é isso. Então, é muito complementar. Então, esse foi o meu primeiro desafio que a gente teve como Ventures e hoje eu digo que está solucionado. Mas foi difícil no começo convencer, cara? Foi difícil porque é um modelo novo, né, no Brasil. Então, muitas vezes, equity é a coisa mais sensível que qualquer empreendedor ou VC é um assunto difícil. É uma coisa mais cara que ele tem na empresa. Exato. Só que a partir do momento que os VCs começarem a enxergar que a gente não só agrega valor, mas a gente tira risco do investimento deles, porque exatamente nessa segunda ponta a gente ajuda muito a equilibrar a aceleração do crédito, começou a fazer sentido para alguns VCs e hoje a gente tem porta com quase todos os VCs, trocar deal, pegar opinião, a gente pega opinião com eles pegam opinião com a gente. E aí vem para o segundo ponto, que é o crescimento. Então, não é que a gente também bloqueia o crescimento, isso é super importante deixar claro. A gente só cresce de uma forma que a gente evita uma cagada a ponto de quebrar a empresa.
né? Porque às vezes, vamos triplicar a carteira, depois triplicar, depois dobrar, que é a regra de bolso de software. Não funciona com crédito. Porque é o que você falou, cara, tem sazonalidades. Exemplo, a gente tem empresa que financia tratamento odontológico e estético. Tem sazonalidade. Então, se você acelerar muito no momento errado, o cenário de inadimplência vai estourar. E se você tem o seu próprio fundo, o seu fundo quebra, né? Financeiramente. Sim. Então, não é tão simples assim. E a gente ajuda a criar um pouco dessa cabeça de, o que é equity, a gente está no mesmo barco. E é por isso que é importante a gente também estar alinhado no equity. Se todo o meu interesse fosse no spread de crédito, no resultado da etapa 1, não faria sentido. eu não ia estar nem preocupado com o que o VC acha. Porque eu ia falar, beleza, o meu tá aqui. Se ele sair do meu modelo, eu perco. Então, eu não quero saber. Na verdade, é o contrário, né? Eu quero que ele chegue no FDIC o mais rápido possível. Sim. E a gente vai ajudar para isso na nossa experiência. E tem muita gente muito capaz no time da CRM que vai ajudar o time a chegar lá. Agora, sim, tem que lidar com expectativas. E isso é um pouco do posicionamento que a gente traz para o mercado. Sim. E a gente agora está tendo alguns cases bem interessantes, né? Porque como a gente começou faz 3 anos, tem um prazo de maturação dos negócios, prazo de captação do fundo, gestão do fundo, mas hoje a gente já tem uns cases bem legais e comprovam a nossa tese. Né? Que, beleza, entrou pequeno, cresceu, validou a carteira, cresceu mais, validou mais a carteira, levamos a mercado, investidores institucionais validaram a carteira. Então, porque uma coisa é falar, a SRM está no equity, óbvio que a SRM vai querer. Isso pode até ser verdade. Tá. Mas a partir do momento que a gente valida essa carteira e o carimbo SRM que você falou traz muito peso, traz para investidores institucionais, os investidores também deram carimbo, validaram, fizeram diligência, gente muito séria. Também ajuda, né? Porque aí o próximo investidor até de equity, que for olhar para o negócio, fala, pô, esse cara aqui passou por uma diligência. Com certeza. Passou por uma diligência do Verde, da SRM, do Pátria, BNDES, Algmi, todos esses caras que são muito sérios de mercado e fazem isso faz inúmeros anos, tira o risco do risco de equity do cara. Mas, por exemplo, se for de Verde Algmi, eles entram com você no fundo? Ou eles são investidores nossos. Eles são investidores em alguns veículos, inclusive das fintechs. Eles investem, por exemplo? Porque assim, eles não têm esse modelo, né? Que você tem de eu te dou funding, mas eu tenho equity. Eles só dão... Eu já vi eles dando funding para várias fintechs. Sim. Mas não é esse modelo que você faz, né? Não, é que o nosso modelo, a gente fala que é um degrau antes do modelo que, enfim, mais interessa. Entendi. O que a gente faz? A gente toma o risco inicial de validar a carteira e capacitar os caras. Para quando a gente traz para eles, já está redondo. Muito bom. E o nosso preço é o equity. Então, no final do dia, o business da SRM Ventures é equity. Só que o nosso caminho de entrada é crédito. Então, a gente não faz cash-in na companhia, mas nosso dinheiro gera receita para a companhia. Mas vocês não pedem, por exemplo, para que o FDIC seja feito depois com vocês? Vocês não dão... A gente não pede exclusividade. Não pede exclusividade? Até porque volta para o conceito da Ventures, né? Sim. Se a gente fechar um modelo com um cara e chegar um maluco e falar, dinheiro de graça, a gente vai falar, pega. Sim. Porque a gente está comprado no equity. Vai citar. Beleza. Então, a mesma coisa vale para o FDIC. Se a gente não fizer a melhor oferta, que até agora não aconteceu nenhum caso, mas se por acaso a gente fizer uma oferta pior que eles tiveram no mercado, pega. Faz parte do conceito do play de equity. Entendi. E, cara, assim, até agora a impressão que eu tenho é que deu tudo bom, né? Como vocês fazem, cara, para selecionar de novo? Porque são temas tão diversos, fintechs tão... Como vocês fazem para selecionar da maneira correta, né? Tantas startups que acabaram tendo sucesso, assim. Você não teve nenhuma que explodiu, né? Que quebrou. Então, vamos falar assim, acho que falar que só deu certo é muito seria mentira, assim. A gente aprendeu muito ao longo do caminho, a gente errou bastante ao longo do caminho. Não, tem que ser sincero aqui. Claro. A gente não só acertou, mas eu diria que a gente acertou mais do que a gente errou. Isso eu posso dizer com certeza. Então, assim, a gente sim teve casos de fintechs que entraram, não performaram bem e a gente continuou. Assim como a gente teve casos de empresas que entraram, porraram e a gente acelerou. Mas você já descobriu algum tipo fator em comum, assim, pro cara que deu errado e pro cara que deu certo? É o founder, é o modelo de negócio, é o setor? Eu acho que assim, tem o checklist padrão de VC, né? Que é os founders, o time, o produto, a tese, setor e tudo mais. Isso é verdade. Só que para crédito, eu sinto que tem um plus que é a pessoa já efetivamente emprestou o dinheiro. Porque na teoria, isso toda semana agora, principalmente com AI, e você noticia bastante aqui, toda semana surge alguém falando que tem uma AI de crédito melhor que o Bradesco e o Itaú. E pode até ser verdade. Mas assim, quanto efetivamente esses caras desembolsou para validar a AI? 0. E aí você fica, putz, legal, você tem um time super legal, vários data scientists, putz, interessante, mas... efetivamente, quanto você já desembolsou e quanto já voltou? 0. Então, putz, beleza, volta aqui quando estiver validado. E a mesma coisa vale para crédito. Sim. Isso a gente entende muito nesse modelo de ecossistema. Quando a empresa é um software e já tem, exemplo... Relacionamento com o cliente, ou o cliente já transaciona dentro do sistema deles, que é o caso de algumas fintechs nossas, ajuda muito. Porque você já sabe
quando o cliente recebe, quanto recebe, como recebe, se o sacado atrasa, se o sacado não atrasa. Isso são dados de transação mesmo, que não necessariamente a empresa ou a fintech pega ainda. Sim. Então, quando a gente vai montar um produto de crédito, normalmente isso ajuda no embasamento. Se agora é um negócio de crédito puro, pesa muito a qualidade do time. Muito. E principalmente experiência. Mas os times, você tem visto time com experiência, cara? Cara, assim... Porque assim, eu já vi, sinceramente, que assim, a gente teve algumas fases de fintech, né? Sim. Você pegasse de 2018, o que eu vi de cara que nunca tinha trabalhado com crédito, trabalhei com dados, Sim. trabalhei em banco de investimento, mas nunca trabalhou com crédito, e entrou. E aí você via uns puta gênios, cientistas da computação, fazendo um score de crédito com, tipo, 500 variáveis, diferente que, pra mim, 500 variáveis não tem significado nenhum, Sim, né? sim. E, cara, e tendo um trilhão de fraudes. Então, assim, o básico que era o básico, né? É a fraude que o cara não conseguiu detectar com todas essas variáveis. E, de novo, eu acho que é um aprendizado. Não tô falando que tá certo ou que tá errado. Então, assim, o que tá a visão disso, cara? Eu já tive do outro lado da mesa, né? Como um cara que não tinha experiência e fui emprestar. Então, acho que isso me agrega um pouco de visão de entender o outro lado, né? E com o tempo também, acho que hoje, a gente já tem quase 3 anos e meio de trajetória, a gente começa a perceber alguns padrões, isso é verdade. Mas assim, dizer que a gente sabe exatamente quem vai acertar e quem vai errar, não é verdade e ninguém consegue isso. Sim. Mas assim, o que a gente vem entendendo, e principalmente dos times que estão chegando agora nessas novas safras, estão muito mais maduros. Não digo só em crédito, mas como empresa, né? Então antes tinha esse colchão de, se der tudo errado, eu pego mais dinheiro com o VC, queimo aqui e aprendo. Hoje em dia não tá mais assim. Não tem a segunda chance. E crédito é um negócio que, assim, as pessoas fazem faz 5 mil anos. E vão continuar fazendo pelos próximos 5 mil. Se vai ser via Web 2, Web 3, se vai ser via stablecoin, se vai ser via CCB, não interessa. Mas o ato, né, a logística de emprestar dinheiro ou antecipar, que também no final do dia é um empréstimo, vai continuar. Então a gente tá acompanhando as tendências e um ponto que a gente vê muito grande é o seguinte, exatamente o que eu te falei, assim, você não precisa ter validado com muito dinheiro, com milhões e milhões, mas assim, você já efetivamente emprestou R$100, você já perdeu R$100. Tentou recuperar, Você recuperou R$100? Putz, não. Então beleza, então valida. E aí volta aqui. Porque, assim, uma coisa que a gente sempre deixa claro é que é o seguinte, a gente ajuda a acelerar os negócios. A gente não gosta de ser assim, vamos testar com o dinheiro da SRM, se der errado o problema da SRM. Não é assim. E um outro ponto de crédito é que é o seguinte, tá muito, entre aspas, na moda agora, né? Então entrou muito na moda o FDIC. Todo mundo hoje em dia faz FDIC. E a grande questão, né? A grande, enfim, dúvida que eu tenho é que, assim, falar que emprestar dinheiro é muito fácil. O difícil é receber. Isso vale para CCB e vale para FDIC. Porque tem muita gestora que acaba seguindo o modelo de gestora casca e não acompanha o que acontece dentro. Tá. Então, do dia para noite estoura uma bomba, o fundo quebra. E aí, né? Como fica? Então, ou piora. A fintech, que é a originadora, que deveria estar na sub, às vezes não está na sub. E mesmo estando na sub, se a fintech se descontinua, então a empresa quebra, quem vai cobrar esses títulos? Porque o detentor do título não é a fintech, é o fundo. É o fundo. Então a gestora hoje em dia tem capacidade de cobrar os títulos de centenas de milhares de clientes? Você acha que vai desaparecer metade desses caras? Você acha que vai ter muita quebradeira? Honestamente, não tenho informação suficiente para dizer, mas eu acho que muita gente vai quebrar a cara. Porque sempre quando eu acho que alguma coisa vira fácil, entre aspas, normalmente tem muita gente que cresce muito rápido e bate a cara. Isso aí. Que é o que aconteceu com muita fintech também. Sim. Isso a gente viu. Mas assim, acho que um pouco do valor que a gente traz de expertise da SRM é a expertise dos sócios, né? Não só do Marcos Salim, mas de todo o time que está lá faz muitos anos fazendo a mesma coisa, muito bem feita. E é o que você falou, às vezes, o dado pode ajudar na análise, o dado ajuda na análise. Isso é verdade. Mas assim, a experiência vale tanto quanto ou até mais que o dado, às vezes. É aquela pulga na orelha de visitar um cara, fala que tá bombando, mas não tem estoque. Ou a fábrica tá parada. Então, cara, e aí? mas eu acho que esse é o grande problema, né, desse ticket de 100, 200 reais. Sim. Porque assim, as histórias mais legais de FDIC é isso. O cara chega na planta do cara, a máquina tá limpa, não tem uma gota de óleo. O cara fala, essa máquina não tá funcionando há não sei quanto tempo. Só que quando você vai emprestar 100, 200 reais, R$1.000, não dá pra fazer isso, né? Não, mas aí vira um business de estatística. É isso, então. E dá pra acontecer e tem gente que tá fazendo muito bem. Você tem que calibrar a taxa com a PD. Você vai ter uma PDD alta, só que a tua taxa tem que compensar, né? Então é isso. O que a gente viu dar errado em business estatísticos é fraude.
Tá. Se você conseguir cortar a fraude, pelo menos chegar muito próximo de zerar ela, Uhum. vira um business de PDD e taxa. Sim. Então, se a tua PDD conversar com a tua taxa, putz, fecha a conta. E aí Inclusive, o Open Bank meio que ajuda, né? Meio que resolve isso. tudo né? ajuda, Uhum. mas assim, o brasileiro tem O talento. brasileiro devia ganhar o prêmio Nobel de. Porque, cara, eu já vi umas Normalmente, sim. fraudes que realmente não dá pra acreditar. E a coisa é complexa. Se os caras gastassem dinheiro construindo bons negócios com essa inteligência, o Brasil tá Puta, isso aí. bombando. Mas tudo bem. Cada um é cada um. E o nosso papel como fundo e como Sim. investidor é tentar evitar Não, isso. E eu acho que é isso que a SRM agrega, Exato. né? Tá? É Sim. todo esse histórico para tentar ter aquele cheiro do que é uma fraude. Exato. Né? Porque isso é difícil de pegar. Exato. Mas também tem muito mérito das empresas do portfólio, Sim, tá? A gente tá. sempre tenta ser muito passivo na ingerência do negócio em si. A gente sempre foca muito no questão de crédito, né? Que nosso objetivo é qual? Incubar essas fintechs, crescer elas, levar para o FDIC. A gente pode ou não ser a gestora, até agora a gente sempre foi a gestora, e chegar num exit. Então, os nossos objetivos agora, nessa nova etapa da Ventures, é chegar ao exit, que é uma liquidez e vai completar o fluxo, ciclo. né? O ciclo. Então, as fintechs também têm mérito de aprendizado, de construir os próprios antifraudes, e tem alguns cases muito legais que estão performando muito bem, não só para tickets altos, mas como tickets estatísticos, né? Desses 100, 200 reais, está indo super bem. Então- Quando você acerta esses 100, 200 reais, a tua escalabilidade é Cresce muito muito. maior, né? Porque você tem um público muito maior e é um público que você consegue chegar via ads, né? Que não é um... Sim. E aqui eu ia te perguntar, você falou um negócio interessante, né? Você falou de IA, né? Uhum. Cara, você já viu uma proposta realmente interessante de IA para crédito que agregue valor, que não seja mais A hype? gente tem alguns negócios do portfólio fazendo teses muito legais com AI, mas assim, não é assim, a gente vê muito, sou uma empresa de AI. Aí você vai olhar, o cara criou um site bonito com GPT no fundo. Putz, isso Que é exatamente a torcida isso do que todo Corinthians mundo inteira faz É isso. isso aí. Só que o que a gente está vendo são algumas aplicações de AI, principalmente para identificar padrões. Né? Então, negócios estatísticos, que acho que é onde, na minha opinião, mais agrega valor, é você treinar com safras. Né? Então, um exemplo. Você cria as vintages lá e... Exato. E quanto mais curto prazo, mais rápido você treina a sua AI. Elas estão tendo sucesso? As que a gente viu, assim, tem muita gente que, como falei, vai, cria um site no Lovable e fala que tem AI. Isso. E tem muita gente aplicando AI e a gente viu casos muito legais. Mas eu acho que é uma combinação de fatores, né? Então, análise de crédito é um, que aí pode envolver AI. Formalização é um negócio muito importante. Então, não só formalizar o empréstimo, mas formalizar a garantia. Porque às vezes também você pode ter a melhor análise de crédito do mundo, você pode ter a melhor formalização do mundo. Não a melhor formalização do mundo, mas se você fizer uma formalização ok e der pau, se não for bem feito, como que você executa a garantia que não está bem formalizada? Não executa. E aí vem um pouco da experiência, né, também. A gente normalmente foca em ter garantias que são recebíveis, né? Essa é a nossa preferência. Mais do que carro, boi, moto, que é mais difícil de pegar. Mas na outra ponta, a gente tem negócio do portfólio, tipo a Juvo, que empresta dinheiro Celular. para a pessoa física e garantir o celular. Então, assim, a gente está vendo muita coisa acontecer e acho que assim, a massa de dados e o que a gente está vendo de AI veio para ficar. Só que nem tudo tem muita espuma e tem muita coisa boa. E acho que às vezes o pessoal perde um pouco a mão em vender que sou AI first, análise de crédito AI, nunca desembolsou. Assim como tem muito player tradicional que tem muito dado e não está aproveitando essa oportunidade. A gente na SRM está investindo pesado nisso, não só na questão de análise de dados, mas toda essa parte de inteligência, né? De cadastro, de análise, de garantias, de formalização. Então, isso eu vejo que tem aplicação prática e gera resultado. Mas falar, putz, tem um site bonito com o GPT no fundo, é AI? Mas não é AI que gera valor. Cara, em termos de nichos, né? Tem algum nicho que ainda não foi atendido, que vocês estão buscando fintech? Ou... Porque assim, o que eu vi lá também é que tem muita concentração, né? Você tem muita coisa, acho que no Sudeste, né? A empresa Sudeste ou o Brasil inteiro? A gente tem uma diversificação geográfica, mas não estamos no Brasil inteiro. Tá. Acho que não tem nenhum motivo específico, é mais questão de polos tecnológicos e iniciativas. Então, Mas surge muita coisa, porque eu imagino que vocês devem receber um milhão de Bastante coisa. applications. Recebe o Brasil inteiro. bastante coisa do Brasil inteiro, mas principalmente vem de São Paulo, Sul e Sudeste. Até assim. porque talvez a linguagem, né? De alguém que está mais próximo da realidade de São Paulo Sim. seja mais fluida com você do que um cara que, por exemplo, está no Norte, talvez não saiba como se apresentar, não sei. Mas não necessariamente, assim, eu vejo que tem muito mais, às vezes, oportunidades em alguns nichos, em regiões menos Sim, foco deveria, concordo. do que, por exemplo, São Paulo. São Paulo, que já Sei é lá. totalmente, né? Exato. E tem capital, tem muita Impregnado de- gente, exato. Aqui tem muito mais competição. Às vezes você criar algumas soluções específicas. Não necessariamente você precisa ser uma empresa em Belém do Pará, mas uma empresa que atende nicho de Belém do Pará pode Isso. ser um belo mercado, entendeu?
E acho que a gente É, está sempre aquários, aberto. né? O cara atende um Exato. aquário lá dentro do Belém do Pará, Exato. faz todo sentido. E algum setor não atendido que vocês acham que existe oportunidade, cara? Porque assim, vocês têm tantos setores, né, que você tem Tem exposição muita indireta. coisa. Tem muita Tem coisa. algum ainda que não foi atendido, que vale a pena explorar, Um você setor acha? que a gente está estudando com muito carinho é Web3. Ah, sim. Né? Não vou dizer que o Web3 é um setor, Sim. mas vou dizer que pode desbloquear muito, muito crédito, né? Então, Sim. por exemplo, crédito com garantia de cripto, crédito com garantia de stablecoin, câmbio com stablecoin, que inclusive acho que vão tributar daqui a pouco, mas ainda assim é uma mega oportunidade. Eu acho que isso pode ser um grande facilitador para desbloquear novos mercados. Então, a gente está sempre atento a nichos específicos. Como eu falei, a gente não vai atender o banco do agro, a gente gosta do banco do café, o banco da soja, sei lá, o banco do algodão, coisas Nicho, né? muito nichadas. E você fala assim, pô, mas qual que é o tamanho do banco do dentista, de clínicas odontológicas? Cara, o Brasil é um dos maiores mercados do mundo de odontoestética. Então, assim, é um negócio gigantesco, que aí você fala, putz, prefiro ter 1% do mercado de saúde ou prefiro ter 35% do mercado de odonto? Aonde que tem mais chance? Então, isso vale não só para crédito, mas vale para a experiência do cliente, né? Então, às vezes, você criar um produto de financiamento, de tratamento odontológico, tipo, sei lá, um implante, um aparelho, alguma coisa assim, é completamente diferente de você fazer um capital de giro para uma indústria. Certamente. Só que você fala assim, é tudo PJ. Não é tudo... Assim, é tudo PJ, mas não é tudo Não é a tudo mesma a mesma demanda. coisa, isso. Exato. Isso a gente entende que melhora muito a experiência do cliente, a análise de crédito, a performance de crédito e a tese que a gente vem seguindo. Mas no caso desses, quer dizer, eu me lembro que a gente tentou. Chegavam várias empresas com essa demanda, né? O cara, tratamento odontológico geralmente é caro e ele leva tempo, Sim. né? Então você consegue financiar e era muito difícil, assim, a gente nunca conseguiu funding, né, para esse tipo de operação. Pena que eu não tivesse conversei com vocês. Sim. Mas, por exemplo, você está alinhado com o dentista, por exemplo, que se o cara dá default, o dentista não pode mais atender aquele paciente? É que Existe esse alinhamento? Existe, mas normalmente a gente faz a parceria com a clínica, né? A gente nunca pega dentistas tão pequenos assim. A gente normalmente pega clínicas e ninguém melhor que a própria clínica para cobrar. Porque normalmente, assim... Ela é a avalista da operação? Depende do caso. Depende do caso, depende da estratégia e também depende do setor. Tem cara que aceita, tem cara que não aceita. Mas a gente vê, por exemplo, tratamentos com recorrência, a inadimplência é muito baixa. Pô, se eu não pagar o boleto, mês que vem não tem o tratamento. O canal vai ficar aberto aí. Exato. Então, normalmente a inadimplência é mais baixa. Assim Sim. como, às vezes, fazer um branqueamento no dente, que, sei lá, exemplo, talvez a inadimplência seja pior. Então, esse é um pouco a inteligência que da o cara inteligência traz, do né? nicho. Entendeu? Não E só é o isso que você está produto. querendo encontrar, né, isso. no empreendedor, essa inteligência, É né? isso. E é isso que gera valor. É isso que a gente entende que alguém vai comprar. Porque, caso contrário, você vira um cara muito padrão. Assim, beleza, eu origino o crédito PJ, mas qual que é o teu diferencial pro Joãozinho que pode gastar mais CAC que você? Nenhum. Cara, mas é interessante o que você falou, porque no final das contas, a infraestrutura vira uma commodity e todo o valor, digamos, essa inteligência de emprestar, né? Cara, o grande valor do crédito, pelo menos na minha opinião, é a originação. É o como você origina, é o que forma você origina, é o custo que você origina, obviamente, mas a qualidade que você origina. Isso é o que vale dinheiro, isso é o que faz alguém te comprar, na minha opinião. Sim. Infraestrutura está cada vez mais virando commodity. Obviamente mudou muito a questão de IP recentemente, a gente, inclusive, está bem posicionado nessa parte de infra, mas assim, infra vai virar commodity. Não desmerecendo o trabalho deles, mas assim, tem muito espaço para infra, mas hoje em dia tem provedores muito bons fazendo esse serviço. Então, chega uma fintech A e a fintech B fazendo a mesma coisa, eles podem usar o mesmo provedor de infra. Qual a diferencial? A originação. A inteligência, a originação. Originação. É o canal, né? É o canal. É a inteligência de originar e separar o que é bom e o que é ruim. Não, e eu vi vários estudos nos Estados Unidos falando que um dos determinantes da qualidade do crédito é o canal de originação. Exato. Então, se você, por exemplo, tem uma clínica e você conhece seus clientes, obviamente é um canal de originação N vezes melhor do que Exato. o mar aberto. Fazer né? Google Ads, quem quer Isso, quem quer dinheiro. quem quer dinheiro, exatamente. Sim. E aí, vamos falar um pouco dos teus business, cara, de alguns que você investiu, porque eu acho que é super interessante, Claro. até para dar para o pessoal que está assistindo a gente, uma ideia da amplitude, né? De como o crédito chega efetivamente em todos os lugares da economia, até mais Sim. nos inesperados, né? Então, para mim, assim, o maior, assim, a coisa mais diferente que tem é a Nandle, né? Que é Sim. crédito para influenciador. Sim. É um mercado interessante, é muito mal atendido na questão financeira. Então, pensa que é um mercado que transaciona muito dinheiro mesmo. É um mercado que cresce muito forte por, sei lá, não sei quantos anos, desde o começo desse século, vamos falar assim, começo da década. E não existe solução financeira específica para esses caras.
E aí a gente começou a entender, então a própria Noodle, com a fintech nossa, eles ajudaram primeiro na organização desse mercado, então organizar os pagamentos. E aí, Ah, não era organizado antes? pensa que assim, as agências de influencer, o foco deles não é o pagamento, Sim. foco é fechar publicidade, fechar parcerias. Uhum. E vira meio bagunça. Então, normalmente era feito no Excel, quanto tem que pagar, para quem tem que pagar, quando tem que pagar, se recebeu, se não recebeu. Então, eles começaram a criar essa parte de automatização de pagamentos e ajudar as agências a pagarem os influencers. Conforme o tempo foi passando, o TPV começou a aumentar e eles falaram, tá passando muito dinheiro aqui, eu sei quando que o influencer X vai receber, de quem vai receber, se está performado e quanto vai receber. Vamos começar uma oferta de crédito aqui. Então, essa é uma tese que se replicou para vários setores, né? A gente tem a OxPay, que é um sistema de gestão para transportadoras e antecipa recebível para caminhoneiro. Então, o cara vai lá, fez uma entrega do Mercado Livre. Então, eles atendem principalmente os leves, né? Que chama. Sim. Então, aqueles carrinhos menores do Mercado Livre que andam por aí. Eles antecipam recebíveis para esses caras, performados. Então, um mega negócio. O cara precisa antecipar. Tem outros. Tem um negócio que chama Aluga Mais, que ela criou um sistema de split de pagamento para imobiliária. Então, ela tem toda a parte de análise cadastral, análise de crédito do inquilino, split de pagamento. Então, pensa que hoje o inquilino paga um boleto, um valor X, e ela faz o split sozinho entre o que é imobiliário e o que é proprietário. E aí, de novo, a mesma coisa. Pô, tá passando um TPV interessante, por que a gente não oferece para o dono do imóvel ele antecipar um aluguel? Antecipar um aluguel, É um aluguel? fluxo de aluguel. Exato. Então, a gente pode fazer um produto interessante aqui. Tem outros caras que não são antecipação, são crédito efetivamente. Tipo, a Parcela Mais que financia tratamento odontológico. Tipo, a Juvo que financia classe C e D no Brasil com grande de telefone. Sim. Tipo, a Blipay que faz empréstimos muito curtos, de 100 a 200 reais, até um pouco mais às vezes, com prazo de 7, 15, 30 dias. Então, assim, o que Tem você de está falando tudo. basicamente é que assim, qualquer empresa hoje que tem relacionamento de longo prazo com o cliente consegue capturar dados, especialmente transacionais, ela estaria apta, por exemplo, a criar uma linha de crédito. Pode-se dizer que sim. Isso ajuda bem, não é garantia de nada, né? Sim. Porque além disso tudo, também tem que ver time, tem que ver questão de cap table. Então, às vezes, pode ter tudo isso nota 10. Aí você chega no cap table e fala, putz, não tem espaço. E tudo bem, assim, a gente agora, enfim, com alguns movimentos que a gente fez, a gente consegue atender também negócios mais maduros, né? Então, hoje a Ventures, a gente está muito focado sempre no business de equity, né? Do warehouse, de incubar, crescer e fazer o FDIC e depois vender. Mas a gente, no meio do ano passado, fez uma transação com a Empírica, que é uma gestora super referência, de gestão de terceiros e tudo mais, e abriu um canal muito bom para a gente atender fintechs maiores. Que são caras que falam, pô, André, adoro o modelo de vocês, adoro a Que é o que a CRM. Empírica fazia já um pouco lá atrás, Exato. né? Só que usar o nosso canal de originação para trazer deals para Empírica. Perfeito. Então agora a gente atende tanto negócios early stage quanto negócios mais maduros. Tá. Então a gente está com esses dois canais abertos e o business está acelerando bem. Legal. Agora, deixa eu voltar para Nudo, que eu Claro, tenho interesse. vamos... O influencer é um cara que não sei quanto conta faz, né? Se ele vê que o custo é 5%, ou se é R$5, como você Sim. falou no começo. Mas ele é um cara que ele recebe a prazo também, ele não, o desembolso não é na hora que ele ganha? Depende do sacado. Às vezes, Tá. por exemplo, o sacado é uma empresa muito grande, tipo L'Oréal, tem E aí, de beleza. tudo. E aí eu tenho uma coisa boa, né? Que o sacado, em geral, deve ser um sacado bom, né? Os sacados normalmente são bons. Então tem desde empresa gigantesca, multinacional, a Bet, tem de tudo, cara. Tem exatamente tudo. E aí vem um pouco da análise de crédito aqui, né? Então, pô, vou ficar antecipando recebível de bet desconhecida? Não sei. Vou antecipar das bets maiores? Legal, transformo dinheiro. Então, acho que é um pouco dessa inteligência do que efetivamente antecipar ou não. Mas os influencers, cara, transacionam muito dinheiro. Transacionam muito dinheiro. Muito dinheiro. É milhões, centenas de milhares. Cara, suficiente para um FDIC. Assim, mais que certeza, suficiente. certeza. Um influencer sozinho... Tem Não. influencer sozinho que até sim, tá? Mas não faz sentido ele ter um FDIC para descontar Claro, para ele. aham. Mas assim, TPV, em questão de volume, do que essas agências transacionam... E é tudo performado. O cara, ele produziu lá Sim. uma Sim, é performado. O cara fez, por exemplo, uma publicidade O no Instagram, publi- 2 E aí- posts, 3 stories, Ele já emite a nota e... a agência deu ok, putz, o sacado deu ok, tá performado, pago em 45 dias. Legal. Mas tá bom, quero viajar, quero, sei lá, comprar um alguma carro coisa. novo, uma roupa nova. E tem de tudo, tá? Tem influencer muito pouco bancarizado, no sentido de banco mesmo, tipo... Que às vezes, putz, não tem muito uma análise de crédito, tem influencer super bancarizado, super bem atendido, tem de tudo. Então, acho que tem muitas oportunidades nesse mercado.
Legal. E a Obra Beck é interessante, né? Porque até é Sim. um case que vocês fizeram junto com o ISPER, né? Exato. A O gente que tinha... aconteceu? Os alunos colocaram um projeto lá, era uma competição, uma coisa desse tipo? Então, ou- uma das teses que a gente tinha era justamente um pouco que você perguntou como que a gente origina os deals e como tudo mais. A gente falou, cara, a gente vê muito lá fora funcionar bem o modelo de Venture Builder ou Venture Studio. Sim, Que é o quê? A gente tem uma tese, a gente dá a infra, dá o capital e dá o funding e vamos acelerar bons empreendedores. Por questão de foco, a gente acabou até descontinuando esse business da Venture Studio. Mas foi um experimento muito interessante, que é um negócio que provavelmente no futuro a gente vai voltar a olhar, que é o que? É dar toda a estrutura, diferente do modelo da Ventures, né? Que a gente dá a mesma estrutura, mas não operacional. Então a gente não vai dar um CFO para a empresa, a gente não vai dar capital de giro para a empresa, são bolsos separados. uhum, Mas é um business que a gente ainda acredita, mas por questão de foco mesmo, a gente acabou descontinuando. Então, hoje, a Ventures em si e tudo que relaciona a SRM empírica, a gente está muito focado no que eu falei. Ventures, original deal de equity, business de tech maiores, a gente está atendendo via DCM, direto com empírica, e business SRM, business empírica, a gente está seguindo o mesmo modelo de sempre. tá. Atender bons negócios, ajudar os negócios a crescerem e todo mundo ganha dinheiro com isso. E o negócio da Obra Beck é bom, cara? Porque ele muito adianta interessante. dinheiro para fornecedor de empreiteiras, de consultoras, é Exato, isso? exato. O business acabou não descontinuando também, Tá, mas o nicho é muito interessante. tá. A grande questão desse nicho que a gente aprendeu é o quando antecipar. Porque aí, putz, eu não lembro exatamente quando, mas a obra tem 3 etapas, né? Tem a primeira etapa, que é muito risco. Aí tem a última etapa, que são as vendas finais, o cara tá apertado para vender. Mas tem uma etapa no meio, tem uma porcentagem, tá? De quanto do VGV. Essa etapa do meio é muito interessante, porque é onde rola muito dinheiro e rola muito o VGV efetivo pago para os Tá, fornecedores. entendi. Então, o cara que vai fazer estrutura, fazer encanamento, fazer pintura, e eles fazem por medição. Então, a medição é o performado do negócio. Então, quando está medido, está performado, a construtora deu ok, vai ser pago em 30 dias. Puta, cara, Então, você pega um vocês risco de adquirem crédito muita legal. inteligência até para a própria SRM, né, cara? Sim, a gente aprende muito, né? Né? Porque... Tipo, porque vocês estão pegando caras especialistas em nicho, Exato, né? E exato. trazendo isso para SRM, que no geral a SRM vai ser Sim. middle, né? PJ middle, né? O foco desse CRM sempre vai ser esse. Não, sempre vai ser esse Não, forte, mas é. assim, dos últimos 20 anos e provavelmente vamos continuar sendo assim. Uhum. Mas esses nichos trazem não só informações interessantes, mas aprendizado interessantes, né? Sim. Então, aonde que dá para dar errado num nicho que pode ser que a gente vai emprestar para um cara nesse nicho também. Então, estamos sempre aprendendo aí. Pô, bem legal. Cara, sabe que eu tava vendo, eu vi algumas outras entrevistas suas, Uhum. né? E toda essa questão que você fala, que você leva a infraestrutura para essas fintechs, como você ajuda elas. E aí, cara, eu cheguei à conclusão que talvez, e aí você me corrige, você já tem lá uma plataforma de Bank as a Service e Credit as a Service dentro da própria SRM, Sim, só que ela é utilizada só para, né, para a própria SRM e essas investidas. sim. Vocês já pensaram em fazer isso um business, cara? Porque assim, até exemplo interessante, a Keytech, Sim. não sei se você conhece, Sim, sim. ela começou com um único cliente que era a Quatar, que também era do Pedro, né? Então separar, trazer um paralelo é a mesma coisa. Começou atendendo, né, o próprio fundo e depois virou essa potência que é hoje. Sim. Vocês pensaram já nisso alguma vez, cara? Assim, a gente já pensou, mas não é tanto o foco nosso, assim. A gente, por exemplo, a Keytech, inclusive, é um parceiro nosso, né? Tá. A Singular que a Keytech comprou enfim, toca toda a parte ela ajuda nossos fundos, por exemplo. Então, assim, a gente não pretende entrar no business de infra, vender como serviço, Tá. pura e simplesmente, mas tem uma mega oportunidade que talvez para os próximos anos a gente possa olhar. Assim, pelo menos na minha visão, é um business que, como eu falei, tem bons players que já estão consolidados nisso, e a gente entende que a gente agrega mais valor na outra ponta, na ponta do Entendi. crédito, Tá. que é o que a gente sabe fazer, a gente faz muito bem. Uhum. E é um business complementar, né? Então, assim, a gente dá a nossa infra para os nossos negócios usarem, mas nada impede deles terem outros parceiros também, Entendi. seja para outros produtos. Então, Entendi. pode ser um negócio interessante também. Não, eu achei interessante também porque até, como você falou, né, das 300 pessoas que estão na SRM, 100 são provavelmente estão envolvidas com É um tecnologia. pouco mais até de 300, hoje Tá. tava chegando a 400 e Tá. pouco, Mas então, assim, 25% mais ou menos está de alguma maneira envolvido com tech, né? Sim, Então é uma sim. despesa importante, né? A gente vê como investimento. A gente vê como investimento. A É um gente investimento investe pesado importante. nisso. Isso aí. E tudo isso, porque assim, é o que eu te falei, não adianta nada eu vender que eu vou apoiar as fintechs E não ter e como não ter apoiar. o tech. Porque se o cara desenvolver uma tecnologia super revolucionária, que ele invente a AI maluca lá para operar, e ele chega na outra ponta para puxar o dinheiro e a gente tem que apertar botão, não funciona. Sim. Então hoje, só para te dar uma ideia, em janeiro, nossas fintechs embolsaram mais de 150 milhões de reais.
para os clientes deles. Tá. Isso se traduz a mais de 1 milhão de operações no mês. Então, Puta, cara, haja infraestrutura. exato. Então, não é só a Mais parte... de 1 milhão de operações por mês? Exato. Porque tem tantas operações PF, que é muito volume, e PJ, que são menos volume, mas mais volume financeiro. Sim. Então, tem que ter uma infra muito robusta que a gente investe, não só de desembolsar, mas de fazer a conciliação, a baixa, o controle, pagou, não Não, pagou. é muita coisa, cara. Por isso que eu tô muita falando, coisa. né? Assim, vocês têm lá um serviço que, tipo, especialmente para quem tá entrando no mercado, vocês resolvem, tipo, 3/4 do problema. Essa é a nossa ideia. Né? Foca em originar bem. Foca em originar bem. Essa é a nossa ideia. Pensando em futuro, né? A SRM tem mais ou menos 7 bi sob gestão. Sim. A Então SRM Grupo, né? Então a gente tá falando de 700 milhões por mês, mais ou menos. É que depende muito, né? Porque depende também do prazo e os fundos que a SRM tem sob gestão. São duas gestoras, né? Tem a gestora SRM, Tá. que aí é o funding proprietário, e tem a gestora empírica, que é o funding de terceiros. Então esse funding não se mistura. Tá. Isso é super importante. Então parte desses 7 bi são fundos de terceiros, são empresas que têm fundos geridos pela empírica. E parte desses 7 bi são fundos da SRM, Tá. que é o capital que a SRM alavanca, o sócio alavanca a sub para emprestar. Sim. Então depende um Não, pouco. mas que eu tô falando assim, 150 milhões já começa a ser um número relevante dentro do ecossistema, né? Sim, É isso que eu sim, quis sim, dizer, né? sim, Então, assim, e hoje é só dinheiro proprietário, né? Vocês não têm dinheiro de terceiros. Esses 150 milhões inclui os FDICs das fintechs também. Inclui os FDICs Então, das fintechs inclui- também. Tá, então Eu tudo digo, bem. embaixo do guarda-chuva SRM Ventures, Aham. as fintechs que desembolsam no nosso proprietário e nos FDICs deles, Inclui tudo. inclui Tá. tudo. Mas tá ficando relevante, Tá, né? O que tá. você pensa como futuro aí da SRM Ventures, cara, para 2026? Eu entendo que para 2026 queremos chegar em tantas empresas Isso. e tanto, né, de dinheiro emprestado, mas, por exemplo, você pensa em alguma hora trazer investidores externos? Porque hoje é capital proprietário, né? Exato. Ou continua sendo uma incubadora, né, da própria SRM? Essa é uma boa pergunta. A gente discute bastante. Assim, planos para esse ano, né? A gente deve fazer aí entre 9 a 12 deals esse ano. Tá? Cara, é um por mês, hein? Um por mês. É Tá, uma mas- esteirinha que tem que correr. E o time que é 5 pessoas, Sim, né? Então são é um 5 negócio. pessoas. A gente tá, bem engajados, até na parte de AI. A gente tá usando algumas coisas de AI para ajudar a gente. Então, automatizar, sei lá, desde análise de notícias. Então, a gente criou um agente de AI que lê todos os principais sites de notícias, filtra numa LLM que a gente treinou Sim. e fala, esse deal é interessante, não é interessante. Então, economiza algum tempo. Mas sim, é um time pequeno. Esse ano a gente deve fazer entre 9 a 12 deals. Um dos grandes focos Chegando nossos... a quantos dias, então? Vai Hoje chegar aos 24? Isso. Vocês têm os 15 Hoje até a agora? gente tem 14, Tá. né? Então deve variar entre 23 e, Tá. enfim, 26. E, cara, mas assim, mais que quantidade, a gente quer focar em qualidade, né? Porque também não adianta nada eu trazer 12 deals ruins, que eles não vão crescer a carteira, eles não vão chegar no FDIC e não vão chegar no exit. Então, assim, é muito mais um norte que a gente quer chegar. Acho que, assim, hoje, modéstia à parte, mas na SRM a gente construiu um negócio muito, 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 muito revolucionário. Não só em questão de infra, não só em questão de posicionamento, não só em questão de funding, mas em questão de modelo, né? Que é fazer o mercado de equity conversar com o mercado de crédito. E não é tão simples quanto parece. Não, e é o único FDIC, né? Assim, vamos dizer que na estrutura que a gente faz, a gente é o único hoje. Então. Único Isso. hoje. E Você tem continuar... alguns bancos que tem alguns programas, mas assim, eu nunca vi FDIC com um programa parecido com o Exato. que vocês têm. E às vezes também nem é tão interessante, né? A gente, como eu falei, a gente pode ser um parceiro dos investidores institucionais de crédito, a gente inclusive, a gente também quer ser um parceiro e dos VCs. Tá, Então continuar se posicionando como essa referência aí hoje em crédito para o mercado tech. tá. E acho que esse é o objetivo de longo prazo nosso e cada vez mais fortalecer essa marca. E exit, cara? Você tem alguma perspectiva de nos próximos anos ter algum exit já? A gente tem boas perspectivas, mas essa é a pergunta que vale milhões de dólares, literalmente, né? A gente tem negócios que, já tivemos oportunidade de fazer secundária. Vocês tiveram oportunidade de E a secundária? gente resolveu não sair, porque a gente... Você já tem negócio que já está em Series C, Series D? Já tem? A gente tem negócio que fatura de 100 mil reais ano a 350 milhões de reais ano. 350 milhões de reais. São negócios que estão crescendo muito Sim. rápido e todos esses negócios passaram pela Ventures. Sim. Então a gente vê que dá um boost muito grande de receita quando a fintech migra do warehouse para o FDIC. Mas, de novo, ele só migra se tiver carteiras, performance. Então a gente tem oportunidade de ter secundárias e até, às vezes, o cara faz uma rodada, a gente pode fazer uma secundária, mas um diferencial muito grande nosso é que o LP do nosso fundo é a família que é dona da SRM. Sim. Então a gente tem muita flexibilidade para escolher o momento de sair. Não é que a gente tem um prazo de investir, prazo de desinvestir. Então, às vezes, se a gente quer sair depois de 1 ano, a gente pode. Se a gente quer sair depois de 5, a gente pode.
mas obviamente nosso interesse Família é decide. sair. Sim, Né? Então é começar, crescer e sair. Essa é a nossa tese. tá. Mas esse é um dos objetivos do ano, sim. Mas para você como profissional, né? Seria interessante você ter talvez um fundo maior, não sei, faz diferença isso para você? A gente sempre estudou opções, né? De caminhos de seguir. Agora o nosso foco está em concluir a tese. Sim. Né? Então começamos, crescemos, tivemos exits. Porque Aí quando você tira a sua família e coloca mais investidores, aí muda a governança, começa... exato, né, mas como você não vai que seja explicar. ruim também, assim, Sim. assim, hoje está muito redondo a nossa estrutura, roda muito bem, a gente tem muita agilidade e acho que, enfim, tem uma relação O de pessoal tá confiança. feliz lá. A gente que sim, estamos fazendo um trabalho legal, Legal. e rola muito, assim, uma relação de confiança, né? Então, a gente tá fazendo um bom trabalho, como eu falei, a gente não acerta todas, só que a gente acerta mais que a gente erra, e estamos com o norte, claro, que é fazer essa referência no Brasil. Tá, E quando a gente chegar lá, a gente vai discutir, beleza, qual que é o próximo passo? show. E aí, cara, para finalizar, alguma mensagem para o fintequeiro e startupeiro que assistiu aqui a gente Claro. e acha que de repente seria legal ter uma conversa contigo, cara? Bom, vou até olhar para a câmera aqui para Isso aí. fazer essa mensagem, mas qualquer um que estiver empreendendo aí com fintech, crédito, ou até tiver alguma plataforma, sistema que possa ter oportunidade de crédito, lembra da gente, lembra da SRM, a gente está sempre aberto a conversar, a gente gosta de fazer negócio, temos tudo para apoiar os negócios a crescerem e estamos trabalhando muito forte para continuar sendo essa referência não só no mercado de crédito privado, mas também queremos ser no mercado de tech. Sim. Então, trabalhando muito forte para isso e estamos sempre abertos a conversar aí. Pô, show de bola, André. Obrigado aí Muito pela tua obrigado. presença. Então é isso, gente. Essa foi mais uma super conversa legal aqui no Alavancados. Se você gostou desse episódio, não esquece de comentar, deixar um like e se inscrever no canal. Ficamos por aqui e até a próxima.